boa tarde. Como vocês estão? Hoje vamos ter mais uma live com a Giovana do Mãe Tora. Isso mesmo. Deixa eu fixar aqui nosso tema. Oi, Pati. Oi, Ingrid. Ui, dei um chute aqui no tripé. Hoje vamos falar sobre carreira no empreendedorismo materno. A Giovana é mentora, né, especialista aí nesse assunto. E ela já chegou aqui. Então vamos chamar a Giovana para a gente já conversar. Enquanto isso, gente, vão compartilhando no aviãozinho e chamando o pessoal. Oi, Oi, Giovana! Lu, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem também. Ai, que Você tá legal! escutando algum chiado no vídeo? Que eu comecei a escutar um chiadinho no fone. Você não tá ouvindo nada de Não, chiado? tá ótimo. Ah, que bom, então. Um Não, e prazer aqui estar aqui com você. tava passando vizinho falando, carro do ovo, meu Deus, na hora da live. Ah, é sempre assim, né? Sempre quando a gente inicia, começam uns ruídos. Mas um prazer também. Obrigada por ter aceitado o convite para a gente vir falar aqui desse assunto, né? Muito legal. Eu queria que Obrigada. você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho quem é a Giovana e a mãe Tora. Ah, legal. Bom, Lu, obrigada mais uma vez pelo convite. É um grande prazer estar com você, né? Uma super especialista aí na área de marketing. Então, me sinto privilegiada em estar em contato com mais uma mãe, com mais uma empreendedora, né? Tentando, né? Nosso lugarzinho ao sol. Então, muito obrigada. Então, eu sou a Giovana, eu sou formada em administração, trabalho na área de RH há mais de 10 anos, sempre no mundo corporativo. E diferente de outras mães que vieram já sempre com esse espírito empreendedor, eu não sentia que eu tinha esse espírito empreendedor, né? Foi toda uma Aham, construção. Então, eu sempre me vi no mundo corporativo, sempre trabalhei bastante, gostava e gosto muito desse universo agitado, corrido, multi carreira, multi tudo, né? E quando o aham. Luca nasceu, eu tive um choque, porque quando eu voltei a trabalhar, voltei da licença maternidade, foi uma dor insuportável, assim, voltar a trabalhar, deixar ele tão. Mesmo eu tendo uma rede de apoio muito boa, pessoas que realmente me ajudavam, eu me senti muito sozinha naquele momento e decidi, né? Optei naquele momento por uma escolha até da empresa, porque a gente estava passando por uma transição e a empresa estava indo para uma outra cidade, e eu achei o máximo, né? Porque era o meu momento de me desvincular, deixando portas abertas, né? Então foi nesse Aham. momento que eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo. Até então, eu não sabia muito bem qual que seriam os caminhos, né? Eu tinha uma energia, algo que me dizia muito forte, assim, o quanto eu estava preparada para assumir outras funções, né? Mas ainda não estava muito claro. Então, o que, que eu passei a fazer nesse período, né? Uhum. Passei a buscar de tudo um pouco aí dentro do universo para entender qual que era o meu momento. Se era um momento mais empreendedor, um momento mais seletista, né? Então, essa sou eu, né? No início do meu planejamento empreendedor. Aham. E o seu filho tá com quantos anos hoje? Hoje o Luca tá com 2 anos e 4 meses. Aham. O nome dele é Luca. A Ai, gente. legal. E o legal é que assim, eu larguei tudo para ficar com ele e com 9 meses ele já começou a ir para escolinha. Então, Aham. aí foi outro sofrimento, né? Porque eu pensei comigo assim, poxa, saí do mundo corporativo para estar com ele. E como era a escolinha do trabalho do meu marido, não tinha como negar a oportunidade, né, dele ir para a escola.
Então, aquela coisa Aham, de mãe, né? A gente sempre tá passando por uma etapa nova e a gente sempre fica com o coraçãozinho na mão a cada sim. etapa, cada uma dessas etapas. Você contando aí um pouco da sua história, né, desse início, eu fiz um post, né, contando, já por causa da nossa live hoje, contando como que eu entrei nessa do empreendedorismo materno também. E aí você falando, eu entendi por que você falou que era bem parecido o nosso, né? Porque a gente era, eu também, assim como você, era do meio corporativo, seletista, estava tudo bem, estava ótimo, nunca tinha pensado em ir para esse ramo. Na verdade, eu tinha uma vontade, mas não tinha coragem, né, de nem tocar em paralelo com o trabalho de CLT e nem largar e ir, né? Mas foram surgindo, né, oportunidades na vida não sei se você vai falar sobre isso, mas eu acho que o empreender, né, ou é por opção ou é por Concordo. obrigação, né? Assim, Sim. a pessoa não tem opção. A única opção é essa, né? É por querer É, ou por falta de opção, né? exatamente. Eu até penso o seguinte, que o quanto a gente se prepara para a maternidade, se prepara, faz aqueles cursos, né? Para a gente ter o bebezinho ali, como que faz para o banho, todo aquele preparo pré. Mas em nenhum momento a gente fala de nós, né? Nesse pré. Ninguém prepara a gente para encarar essa nova realidade que realmente a gente não vai ter. Mudam as prioridades, né? E quando eu me deparei com esse momento, assim, eu me vi um pouco por necessidade e um pouco foi surgindo o desejo. Então, aquelas mães que falam assim: eu nunca. Ai, não, eu não sou empreendedora e eu não tenho esse perfil, não tenho esse talento. Eu falo, todas nós temos, né? É só uma questão de você escutar um pouquinho, né? Olhar para dentro de si para conseguir enxergar isso, porque eu sou uma que nunca me vi, sempre me vi CLT, em nenhum momento passou pela minha cabeça, mas as coisas foram acontecendo e eu acreditei muito na minha intuição, né? E junto com a Uhum. intuição veio toda uma questão também técnica, né? De buscar por um conhecimento mais técnico. E as coisas foram sendo conduzidas e foram dando tudo muito certo. Aham, sim. A gente vai com paciência, né? E dedicação, a gente vai indo, vai caminhando, né? Sim, sim, com certeza. E também as coisas não acontecem, né, Lu, do dia para a noite, né? Isso é algo que a gente também tem que fazer essas reflexões. Eu comparo muito, como eu trabalho com mentora de carreira para mães, mas também trabalho numa outra empresa como Job Hunter, né? Busco vagas para profissionais, né? Prestando serviço para Uhum. uma outra empresa. Então, eu sempre faço essa associação do empreendedorismo com a carreira de quem quer se recolocar no mercado. Quando a gente entra numa empresa, leva um tempo até a gente conseguir entrar na empresa, conseguir construir a nossa credibilidade na equipe, perante a diretoria, perante as outras equipes, né? Daí, a partir disso, a gente começa a fazer passa o período de experiência, começamos a fazer as nossas entregas, para daí sim começar a surgir as oportunidades. Isso tudo leva um tempo, né? Não é assim, entrou na Uhum. empresa há 3 meses eu sou promovida. E às vezes, quando a Sim. gente entra nesse universo materno, de maternidade empreendedora, né? A gente tem esse pensamento que as coisas vão acontecer assim, né? Toque de caixa, eu vou começar a divulgar meu trabalho e amanhã eu já vou estar com a minha agenda cheia. E não é bem assim, Aham. né? Assim como a gente precisa, dentro das organizações, ter esse tempo de credibilidade para conseguir alcançar as nossas promoções, no mundo empreendedor é da mesma forma, né? As pessoas não sabem de onde a gente veio, não conhecem a nossa história, não sabem o que realmente a gente faz, o que a gente entrega e como que elas vão adquirir, comprar algo, um produto ou um serviço, né, de quem elas ainda não conhecem. Então, acho que essa paciência, claro, uma paciência sempre procurando e buscando, né, o seu lugarzinho ao sol, mas não pensando que é algo que acontece do dia para a noite, porque realmente não é, né?
Você está aí para Não. confirmar também, né? É, é. E, e você precisa começar a falar para as pessoas, né? A perder esse medo de falar, olha, eu tenho um negócio, né? Que eu faço isso, você quer, né? Você tem interesse? Se souber de alguém que tem interesse, né? Pede, me indica, né? Também tem essa parte, né, do início Sim. do É, empreendedorismo, tem né? até algumas mães que me procuram e às vezes querem lá desenvolver um produto novo, né? Sei lá, querem fazer uma bolsa, fazem bijuteria. É, o que, que eu sempre recomendo? E elas ficam naquela, né? Será que eu já começo a divulgar desde já? Ou depois que está tudo pronto, aí eu começo a minha divulgação? O que, que eu penso? Eu penso que é uma construção de uma história. Quando a gente fala da rede social, de utilizar Instagram, utilizar Facebook, ou seja, qual rede que for, é interessante que as pessoas acompanhem essa jornada, né? Porque senão daqui a Uhum. pouco você aparece ali vendendo uma joia, vendendo uma semijoia com pedras, e as pessoas acham que você só revende aquela peça. Mas elas não têm a noção do como é a construção daquela peça, a escolha das cores, desde o fio, do material. Então, quando você Uhum. começa a contar essa história desde o momento, e foi algo que eu fiz, né, no início, quando eu comecei a refletir sobre empreendedorismo, eu comecei a mostrar toda essa minha trajetória. Então, eu ia nos cursos, eu postava que eu estava nos cursos. Eu estava montando uma ferramenta nova que eu tinha acabado de aprender e estava adequando para a minha realidade. Eu ia lá e achava um jeitinho de publicar isso na minha rede social para as pessoas começarem a entender essa transformação, porque antes, no início, como eu trabalhei em um RH bem generalista, as pessoas me associavam muito com folha de pagamento. Então, elas Aham. ainda não entendiam a dimensão que eram recursos humanos, um RH estratégico, um RH de gestão de pessoas, né, que realmente estava ali para desenvolver pessoas. Então, com o tempo, quando eu comecei a mostrar esses movimentos, quando eu ia fazer um recrutamento de seleção pela minha própria empresa, eu postava alguma coisa, que eu ia entrar numa entrevista online. Então, eu sempre fazia algumas pequenas movimentações na rede para as pessoas enxergarem essa transformação, para não ser uma coisa do dia Uhum. para a noite, né? Pô, ela trabalhava numa empresa e agora está aí dizendo que é mentora de carreira, mas não, né? Foi toda uma construção, foi todo um Uhum. desenvolvimento, foi toda uma busca para chegar nesses objetivos. Então, eu recomendo muito que quem tem esse desejo de empreender já comece, né? Mostrando para a rede o que realmente tem feito. Contando um pouquinho dessa história, que entra muito naquela questão do storytelling, né? O quanto eu vou contando essa narrativa, contando essa minha história para as pessoas irem se conectando com o meu produto, se conectando com o meu serviço, Sim, mas muito mais se conectando com a minha história, porque por trás de um produto, por trás de um serviço, tem sempre uma história. Né? As pessoas elas não sim. começam um negócio porque realmente veio uma inspiração do dia para a noite e elas passaram a fazer aquele produto ou serviço, né? Tem todo um histórico. E o meu histórico foi dessa minha falta de ter um apoio no momento que eu mais precisei. Eu me senti em alguns momentos sozinha, assim, porque, claro, existiam psicólogos, existiam mentores de carreira, mas não tinha ninguém que tinha passado por essa dor da maternidade e Uhum. carreira, de voltar a trabalhar. Não, eu me senti muito perdida. Então, foi a partir dessa dor que eu decidi começar o meu negócio, pensando assim, quantas outras mães passam por todas essas sensações e muitas das vezes são julgadas até pela própria família, né? Como que você vai largar Sim, tudo para cuidar do filho? Como que você vai largar tua carreira? Como que você vai largar um bom emprego, um bom salário, um bom cargo? E uma coisa que eu tinha em mente é que carreira é algo que a gente constrói, né? A gente não perde. Tudo que a gente vivenciou de experiência é algo que não se perde. E aqueles momentos que eu ia deixar de estar com o Luca, né? Que eu queria uhum. tanto e que eu fazia questão. Claro que tem mães que não têm essa opção, e eu foi, na verdade, o universo que conspirou a favor de eu ser demitida por uma necessidade naquele momento. Senão eu também teria continuado, né? Porque na minha cabeça era uma Sim, fraqueza. Eu pedi demissão para cuidar do meu filho.
Eu também tinha essa autossabotagem, assim, esse pensamento, essa crença limitante de que era um fracasso eu deixar, Aham. né, de trabalhar para estar com o Luca. Mas como aconteceu, né, eu falei, não, vamos abraçar as oportunidades, vamos aproveitar essa oportunidade de estar com ele, vamos começar a criar algo novo, né? Sim. E aí, você trouxe algumas dicas para quem está aí assistindo, quem é mãe, quer empreender, quer seguir nessa carreira, né? Fazer essa transição, né, de carreira, né, do serviço que está, o que estava, ou que, né, ou então é isso, né? A pessoa já saiu do emprego para ficar com os filhos, mas agora viu que é um momento de querer investir em algo para ela, né? Algo um negócio dela. Você trouxe aí algumas dicas por onde começar, o que fazer. Então vamos lá, meninas, se vocês quiserem também deixar algumas dúvidas, tirar as dúvidas, deixem um recadinho aqui. Se vocês concordarem também com o que a gente está falando aqui, fiquem bem à vontade. Então, uma das Sim. primeiras coisas que eu fiz, assim, eu não sabia se ia empreender, não sabia se ia voltar para mundo corporativo, né? Mas o que eu fiz? Eu me nutri de conhecimento técnico. Né? Então, fui entender todas aquelas hard skills que a gente fala e que tinha relação com a minha carreira. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas, na questão do recrutamento, né? Conseguir visualizar ali quem são os talentos aderentes para aquela vaga, era algo que sempre me encantava muito. Então, além de eu me aprofundar na área que eu já atuava há muito tempo, eu fui entender sobre outras coisas. Então, fui entender um pouquinho sobre marca pessoal, fui entender um pouquinho sobre redes sociais, fiz de tudo um pouco, sabe? Até fugindo um pouco da minha Uhum. área, porque tudo isso acaba melhorando, né, o nosso repertório para entender Sim. qual que realmente era o meu momento. Então, assim, me nutri de informação, todo curso que tinha eu fazia online, curso presencial, tanto que tinha algumas pessoas que eu acabava encontrando recorrentemente nesses eventos e até as pessoas falavam, nossa, você está em todos os cursos, né? E realmente, eu estava em todos, né? Então, Uhum. assim, durante o dia eu ficava com o Luca, e daí geralmente esses cursos eram à noite, e daí eu me sentia super bem para também fazer alguma coisa por mim, né? Então eu estava envolvida em vários cursos, fui ser voluntária de uma instituição de recursos humanos que também me fez, né, vivenciar experiências novas, de uma diretoria de eventos, então foi algo bem bacana. Então, isso que é importante. No início você se nutrir de conhecimentos técnicos, né? O que você tem desejo? Tem um desejo, de repente, de atuar numa área X. Então, vai buscar um pouquinho de cada informação. Porque, às vezes, na junção de todas essas informações, você consegue construir um repertório próprio, né? Tira um pouquinho daqui, Uhum. tira uma informação dali e você vai chegando a um contexto. Então, o que, que eu fui entendendo nisso tudo? Fui entendendo que eu tinha uma conexão muito forte com mães. Quando eu comecei a escrever alguma coisa na rede social, eram mães que concordavam, que vinham e que tinham essa proximidade comigo. E o fato de eu ter Uhum. vivenciado todas essas experiências, eu fui entendendo qual realmente era o meu nicho, que era um nicho de tanto fazer essa junção daquilo que eu vivenciava no mercado corporativo com o que eu estava vivenciando naquele momento, que era a maternidade, e com as mães que eu estava conseguindo aproximar, né? E aí entra também Uhum. uma questão muito forte do autoconhecimento, né? Então a gente tem que, claro, olhar para fora, para as hard skills, aquilo que eu ainda preciso aprender tecnicamente, mas não adianta a gente olhar para fora, né, Luíse, e não olhar para dentro, né? Acho Sim. que tudo começa pensando, tendo um autoconhecimento maior, compreendendo quem eu sou, como eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus desejos, o que me satisfaz, qual que é o meu lugar no Uhum. mundo, né? O que, que eu faria até de graça, né? E foi isso que eu comecei a fazer, né? Quando eu falo de construção da minha carreira, eu fiz muito trabalho voluntário, fiz muito trabalho pro bono,
E foi algo que eu fiz, claro, para mostrar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo pensando num lado social, pensando naquilo que eu Aham. poderia também ajudar outras mães, outras mulheres a superar esse momento, né? É, Oh, antes a gente via. Oi, Lu. não, eu ia te cortar um instantinho, porque assim, nessa parte ainda de capacitação, né? Você e eu acabamos indo para o mesmo caminho da nossa formação, né? Do que a gente já atuava como CLT, né? Então eu estava no marketing e tal, então eu continuei. E você também nessa questão de RH, de, de carreira mesmo, né? Ali tanto do profissional dentro da empresa, você continua depois, né? Mas e as pessoas que não querem montar um empreendimento que não é da formação dela, né? Ela realmente vai ter que buscar mais ainda informação e eu acho que deve entrar um conflito, mas, poxa, eu investi, né, na minha educação, eu formei, sei lá, em uma coisa e agora eu quero fazer uma outra coisa totalmente diferente, né? Será que é isso mesmo, né? Na verdade, acontece muito, né? Então, tem mães que trabalharam lá a vida inteira numa empresa, numa área administrativa. E, de repente, com a maternidade, né, elas acabam saindo do mundo corporativo e se descobrem fazendo outras coisas. Mas é algo que, às vezes, já está dentro delas, né? Às vezes, Uhum. é uma mãe que gosta, de repente, nas horas vagas, desenhar, né? E aí ela vai entendendo que o desenhar pode ser, de repente, fazer um curso de pintura, pode ser uma pintura de mandalas, pode ser uma pintura de quadros, pode ser uma pintura em tecido. Tudo Uhum. começa dessa descoberta, desse autoconhecimento, né? Eu entender aquilo que eu gosto de fazer e que eu gosto de fazer até nas horas vagas. Essa é uma boa maneira de você Uhum. entender aquilo que você faz realmente por prazer, que não é por obrigação. Sempre tem aquela coisa que a gente gosta de fazer nas horas vagas e que não necessariamente tem correlação com o que a gente já atua, né? Mas o que eu penso, que Uhum. tudo aquilo que a gente vivenciou, né, na vida corporativa, são coisas que podem contribuir muito. Às vezes é uma pessoa da área de finanças e que vai fazer um trabalho manual, então ela já tem um repertório maior, de repente, para fazer uma construção de preço, de Com entender certeza. ali, fazer toda aquela questão de fluxo de caixa, como que ela monta o preço, o investimento, como são os investimentos, o valor daquela peça. Então, eu acho que nada é perdido. Tudo que a gente já Uhum. vivenciou, seja de formação, e às vezes você vai atuar algo fora da tua formação, são coisas que te dão um repertório para você agregar no teu conhecimento nessa nova carreira, nesse novo desenvolvimento de algum projeto ou serviço que você quer fazer, que ao olhar das outras pessoas, né, é algo muito diferente, mas que de certa forma você sempre aproveita esse conhecimento que você já teve, né? Todo conhecimento é válido, todo conhecimento é importante. Então, olhar para si, olhar para dentro e olhar aquelas coisas que eu gosto, às vezes uma mãe que gosta de escrever, que gosta de escrever bastante, o que isso talvez represente para ela, né? Talvez seja uma mãe que vai entrar na rede social, vai começar a escrever no Instagram alguns temas falando muito sobre alguns temas de autoconhecimento e daqui a pouco se torna uma inspiração para outras mães, Sim. para outras mulheres e para as pessoas em geral, né? Então nada é Daí já perdido vira um quando a gente livro, fala. já, né? Já pode Sim, surgir sim, outras coisas. Um curso de escrita criativa, né? Surge várias outras sim. oportunidades. Fazer cursos de criatividade tem vários cursos aí que estão sendo oferecidos gratuitamente. Eu gosto muito dos cursos do Murilo Gun, que fala muito sobre essa Ah, é. combinatividade, que ele fala dessa combinatividade, que às vezes a gente combina algo que a gente já vivenciou com algo novo, com algo que a gente está vendo, que a gente está percebendo até na natureza, e que essas coisas trazem repertório para a gente trazer algo novo.
né? E quando eu falo da Uhum. questão do autoconhecimento, num primeiro momento, como aconteceu comigo também, né? A gente fica muito agitado, muito ansioso, porque a gente começa a ter muita ideia, muito desejo, muita vontade, mas não sabe por onde começar e bate uma ansiedade. E foi nesse Aham. momento que eu te falo, assim, que eu falo para vocês. As coisas só começaram a acontecer para mim quando eu parei e falei, não, opa, agora eu já tenho um repertório demais. Agora eu preciso colocar isso em ordem. E uma das coisas que me ajudaram a colocar as coisas em ordem foi aí que nasceu uma mentora, foi quando eu comecei a fazer meditação. Porque era o momento Hum, que eu realmente, minha cabeça estava um barulho, né? Muito barulho, muita informação, muito conteúdo, muita vontade, e daí acabava que eu patinava, não saía do lugar, né? Queria muitas coisas e não sim. chegava a lugar nenhum. Então, quando eu comecei a fazer a prática da meditação e atividades meditativas, não necessariamente você vai colocar uma música, vai ficar lá meia hora meditando. Cada pessoa tem uma maneira diferente de meditar. Tem pessoas que conseguem meditar pintando, tem pessoas que conseguem meditar correndo, tem pessoas que conseguem meditar fazendo yoga, tem pessoas que conseguem Uhum. fazer meditação por alguns segundos só na respiração. É Sim. aquele momento que você para, respira e fala, calma, vai tudo dar certo, mas eu tenho que ter calma, tenho que ter paciência e é tudo na sua hora. Não precisa a gente acelerar as coisas. Então, o Essa mentor, fase. Desculpa, pode finalizar. então eu digo que essa fase do mentor, ele começou assim, né? Muito barulho, e daí foi um final de semana que eu fui pra praia com a família. E eu já tinha começado algumas semanas a prática da meditação e foi um dia que eu consegui, assim, silenciar por completo a minha mente, sabe? Esvaziei totalmente e começaram a surgir ideias. Começou a surgir Uhum. ideias de nome, começou a surgir ideias de cores, porque também tudo está muito associado, né? Nossa história. Então, mentoria, já fazia algumas mentorias, juntei uma coisa na outra. Aí comecei a Uhum. refletir sobre a questão das cores que eu utilizaria. Então, gostava muito, comecei a estudar sobre psicologia das cores e fui entendendo que as duas cores que eu gosto e utilizo muito, é o roxo e o laranja, puxando para um amarelo, era o quanto o meu lado de autoconhecimento e meu lado espiritual, voltado a toda essa inovação e coisas novas que eu estava vivenciando, era algo que eu poderia trazer para fora como luz, como energia, como brilho para as outras pessoas, né? E a estrelinha, que é o Uhum. símbolo da minha empresa, tem a ver com o significado também do nome do Luca, que é de iluminado. Então, olha que Uhum. bacana. Eu tinha essa vontade de iluminar a carreira de outras pessoas, mas que começasse a partir de mim, e o próprio nome, na escolha do nome do meu filho, já tinha uma relação. Então, olha quantas coisas já estavam conectadas, né? Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que parar, refletir, porque assim, tá tudo muito conectado. E às vezes está conectado até demais, né? Como se a gente pegasse um fio de lã e tá tão conectado assim que a gente ainda não consegue enxergar o fim disso. Mas quando a gente começa a refletir sobre desde o nome da escolha do nome do Luca, o nome da marca que eu decidi, as cores que eu decidi, e eu começo a silenciar, eu começo a puxar esse fio, consigo puxar essa linha e consigo daqui a Uhum. pouco desatar todos esses nós e conseguir seguir adiante, né, com algo mais consolidado. Sim. Eu queria comentar sobre a minha história e desse início, né? Que nem você falou que é de muita ansiedade. Eu também eu fui demitida do meio corporativo e eu me vi perdida, né? Realmente assim, e agora? Eu mando currículo, meu filho não era mais tão novinho, ele já tinha 3 anos, e eu me vi perdida. Eu mando currículo, eu vou procurar me capacitar. Ah, eu preciso melhorar meu inglês. Aí saí louca atrás de melhorar meu inglês. E aí eu tive um surto de organização. E eu queria organizar tudo dentro de casa, porque estava desorganizada aqui dentro. Então, eu era essa coisa, eu queria organizar tudo, 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 tudo. E aí, também, e no meio disso, né, buscando conhecimento, capacitação, e essa muita busca também, né, quando você passa desse ponto que nem você falou,
te gera mais ansiedade, né? Sim, Também. Quando você só fica buscando, enchendo o potinho, porque às vezes você já está. Você não precisa chegar na perfeição, que né, não vai chegar, ninguém vai chegar, para poder começar o seu negócio, né? O que você tem, muitas vezes já basta, né? Realmente sim, criar a coragem de começar a colocar no papel para se organizar, pegar tudo que está dentro da sua cabeça e colocar no papel para você ter uma visão mais ampla, né, daquilo, e a partir daquilo sim, você conseguir se direcionar. Não, então, realmente, o que está faltando aqui, né? E claro, aí você seguir no que está faltando para a construção da sua empresa e não na construção só sua, né? sim. Porque senão não sai, né? Nunca. É, Você quando acha você que nunca fala vai estar dessa. preparada, né? Sim, quando você fala dessa questão da anotar, faz muito sentido, né? É bem importante a gente tirar isso do papel, começar a fazer as anotações. Pode ser que naquele momento nada faça sentido do que você anotou, mas com Uhum. certeza só o fato de você aliviar a tua mente, né, e tirar esse barulho já te dá espaço, né, para você pensar em alguma coisa nova. E às vezes coisas que você anotou, e eu tenho muita anotação desde o início, assim, que não faziam muito sentido naquele momento, porque realmente eu não estava maduro o suficiente para aquilo. Hoje eu olho para aquilo e falo, nossa, isso daqui rende uma postagem, ou rende alguma coisa nova para montar um treinamento, ou rende uma ferramenta nova que eu vou utilizar nas mentorias com as mães, né? Então, é isso que é Uhum. bacana também, né? A gente fazer essas anotações pensando que hoje talvez não faça muito sentido, mas amanhã você pode consultar. É um lugar que você pode consultar e de repente ter uma inspiração. Não necessariamente daquela mesma coisa, mas aquilo pode ser talvez um insight, né? Para a criação de Sim. algo novo. Então faz muito sentido quando você fala dessa questão do anotar, né? De ter esse hábito de anotar, porque tudo que está na cabeça a gente esquece, né? Às vezes no dia Sim. mesmo, vem um insight, vem uma ideia e a gente esquece. Então, se a gente consegue anotar, e eu tenho um bloco, uso o meu próprio WhatsApp ali para fazer essas anotações, quando eu não tenho o caderninho, porque nem sempre eu tô com o caderninho em mãos. Então, tem um Aham. grupo comigo mesma no WhatsApp que me ajuda se eu vejo alguma coisa na rua, algo que é diferente, que pode ser útil, eu já anoto para eu realmente não esquecer e conseguir depois produzir alguma coisa a partir daquilo. Sim. E aí, aqui dos tópicos que você tinha separado, né? Aí a persona, você vai começar a falar então da construção da empresa? Na verdade, a gente já está falando de tudo um pouco aqui, né? A gente vai se embolou. Na verdade, então, quando a gente fala dessa construção de empresa, então, pense muito em você, né? Comece nesse autoconhecimento. Eu comecei até por uma questão de imagem pessoal. Foi quando eu fui numa consultora de imagem para ver qual que seria o corte. Hoje eu tô com um cabelinho de mãe aqui, super presinho, que tá muito calor aqui em Curitiba, né? Sim. Mas eu comecei já desde da minha autoimagem, né? O que eu estava comunicando na minha imagem. Então, naquele momento, eu lembro que eu tinha o cabelo enrolado e ele era comprido, com os cachinhos muito certinhos, sabe? E eu falei, nossa, eu não tô no momento mais, eu não sou mais essa pessoa, né? Depois que eu me tornei mãe, a minha vida perfeitinha, certinha, deixou de existir. Então foi nesse momento que eu fui, fiz um corte de cabelo, cortei o cabelo curto, com pontas diferentes, com uma tonalidade diferente, que era realmente Uhum. como eu me via. Né? Eu me via como uma pessoa que hoje eu não era um autoconhecimento que eu tinha começo, meio e fim, né? Eu acho que quando a gente está vivenciando aí dentro do autoconhecimento, é Uhum. uma trajetória, é uma caminhada, né? E é algo Sim. que a gente nunca vai deixar de construir, né? A pessoa que eu fui ontem não é a pessoa que eu sou hoje, e pode ser que passe daqui 6 meses e eu fale para a Luiz e olha, Luiz, eu realmente era do empreendedorismo e agora me vejo num outro universo que não esse e tá tudo bem, né? O importante é Sim. você se conhecer e entender qual é o teu momento.
né? Entender o Uhum. teu momento para você realmente conseguir corresponder àquilo, né? E aquela questão, depois que eu falei, o quanto eu fui atrás de conhecimentos técnicos, de hard skills, para conseguir compreender o meu momento. Depois eu comecei também, e uma coisa que é bem importante, a gente fazer um bom networking, né? Se cercar de boas pessoas, de bons profissionais, né? Ontem, no Uhum. passado eu me vi assim, mas hoje eu sou essa pessoa que ajudo as pessoas. Então, assim como você também, né, na parte de marketing. Então, é bem importante a gente nunca vai dominar todas as técnicas, vai ter todos os Uhum. conhecimentos, né? É tanta coisa para a gente aprender hoje em dia, que às vezes um conhecimento que a gente adquiriu há um mês atrás já não faz tanto sentido, porque nesse mundo, nesse universo VUCA que a gente fala, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, o Uhum. importante é você se cercar de pessoas que, se você não tem aquele conhecimento, se você não tem não sabe quais são os caminhos, você se cercar de boas pessoas, de bons profissionais, de mentores, pessoas que podem não pular as tuas etapas, mas que elas podem te ajudar a encurtar esse caminho, que às vezes você vai ficar ali penando, pensando em várias coisas que às vezes numa sessão de mentoria o mentor já consegue, né, trazer esse conhecimento que você não tinha. Então, até Aham. hoje eu me aproprio de bons mentores e tenho os meus mentores que me ajudam naquelas skills que talvez eu não seja tão boa, né? Porque vai ser impossível a Uhum. gente ser bom em tudo a todo momento. É Sim. importante a gente pensar também que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vai ter altos e baixos, né, Lu? Você também sabe disso, né? Sim. A gente pode começar muito bem e, de repente, se deparar com um monte de desafios, ou pode começar mais lento e ter esse medo: será que eu estou no caminho certo? Será que eu não devo desistir? Será que eu estou persistindo demais? Gê, antes de você começar dos altos e baixos, eu queria fazer só um complemento da questão do network, que uma coisa que eu faço, que eu gosto muito, é buscar eventos da área que você quer atuar, né? Claro. Então, hoje que está tudo online, tá até mais fácil, né? Sim, Porque tem muitos que são gratuitos, né? Ou estão com um preço mais baixo, então acessível. é mais acessível. Então, buscar eventos ou feiras, né, que possam estar acontecendo online no momento do seu ramo é legal para você conhecer outros Sim. profissionais, né? Ver como está esse mercado, essa atuação. É bem É, legal. e antes a gente via essas pessoas como concorrentes, né? Principalmente Sim. colocaram uma pulguinha na nossa orelha ali de que mulheres eram competitivas e tudo mais. Hoje a gente vê uma colaboratividade tão bacana, né? Eu participo de vários Sim. grupos de mães, de empreendedoras que são empreendedoras e são mães, e é muito bonito. A gente vê o quanto as mulheres se apoiam e se ajudam. Então, e por mais que Uhum. você fale a tua estratégia, não adianta, as empresas não conseguem copiar fidedignamente, né? Porque cada um Sim. tem seu jeito, cada pessoa é uma pessoa, cada negócio é um negócio. Pode ter 10 mães que trabalham com maternidade e carreira, mas cada uma vai utilizar uma metodologia diferente, vai ter uma comunicação diferente. Então, essa Diferente. comunicação tudo conecta com o mentorado, né? Às vezes Uhum. vem algumas pessoas conversar comigo que tá tudo bem se elas não se identificam com o meu modo de ser, né? Elas realmente precisam encontrar quem realmente cria esse fit entre elas, né, para conseguir fazer essa construção juntas. Então é bem bacana Uhum. quando falar em networking, quando participar de grupos, ou seja, quando for buscar por mentores, tem que ser mentores que realmente você se conecte, né? Que Conecta. realmente fale a mesma linguagem que a tua, porque vai ser todo um desenvolvimento de estratégias aí, que nem sempre vai ser um processo curto. Às vezes vai ser um processo um pouquinho mais longo, né?
dependendo da maturidade, porque se é uma pessoa que já vem com conhecimento, com algum conhecimento, o desenvolver é um pouco mais rápido. Se é uma pessoa que está começando do zero, é natural que a gente vai levar um pouco mais de tempo até conseguir chegar no objetivo, né? Então, ter essa confiança até no mentor, no consultor que está te passando essas informações é extremamente importante, porque a gente tem que confiar na pessoa que está do nosso lado, né? Confiar no que ela está dizendo, confiar quando ela fala, tem que ter paciência, tem que ter calma. Até quando eu quando eu trabalho com a questão de recolocação, né, a gente utiliza de várias estratégias. E às vezes o assessorado ali fica na dúvida se realmente é a melhor estratégia ou não. E daí depois, quando chega no objetivo, super agradece, né? Então a gente tem que confiar, né, no mentor que a gente escolhe, porque ele tá. É igual a gente pesquisar médico, né? Sempre vão ter várias opiniões, quando a gente fala até dessa questão materno-infantil aí, né? Vai ter pediatras que vão autorizar uma coisa, tem pediatras que não autorizam outro, tem pediatras que gostam disso, tem outros que não gostam daquilo, e independente disso, a gente tem que saber qual que é a nossa melhor estratégia aí para conseguir chegar nos objetivos. Sim. E aí você ia falar das dificuldades, né, do Isso, então empreendedorismo. assim, a gente vai ter momentos muito bacanas, mas momentos desafiadores. E quando a gente tem essa figura aí do mentor ao lado, né, é bem importante porque ele consegue, né, te mostrar essa realidade e acalmar um pouco desse sentimento, que às vezes você não sabe se está sendo conduzido pelo melhor caminho ou não, mas se você tem alguém ao lado que te acredita em você, que acredita no teu potencial, que acredita nas suas estratégias, mais dias ou menos dias, a pessoa chega no resultado, né? Só que, como eu falei lá no início, né? É uma construção. As pessoas ainda não te conhecem, não sabem o que realmente você faz de fato. Você fazia uma coisa, hoje você faz outra. Então, contar isso na rede social de alguma forma, às vezes é uma pessoa que não gosta de se expor muito, que não grava muito vídeo. Eu sou uma que gravo muito pouco, né? Eu gosto mais de postar os conteúdos, gosto de fazer as minhas postagens, mas não apareço muito e tá tudo bem. Mesmo assim, aqui é uma prova, né? De que mesmo cada um tendo um jeitinho de ser, tem espaço, tem mercado para todas as pessoas, né? Então, encarar esses desafios, entendendo que as coisas vão acontecer, mas que tem que ter um pouco de paciência. Outra coisa que é bem importante a gente refletir é quando a gente começa a construção ali do nosso negócio, né? Quando a gente sai do mundo corporativo e às vezes pega uma boa rescisão, a gente faz aquele cálculo, né? Quanto que eu tenho de rescisão dividido por aquilo que eu recebia no mês. Então, eu tenho aí uma fonte de renda, sei lá, para 10 meses. Só que esses 10 meses que você dividiu é para as tuas despesas fixas, aquilo que já acontecia na tua rotina, no teu dia a dia. E quando a gente fala de abrir um negócio, mesmo eu que trabalho com capital intelectual, a gente acaba, mesmo hoje tendo o universo aí de cursos gratuitos, tem cursos que são com valor mais expressivo, às vezes eu pago uma mentoria com um profissional de mercado, então tem todos esses outros custos da empresa, né, que de certa forma precisam ser calculados dentro desse valor. E o que eu percebo que muitas mães, né, pegam o valor da rescisão, dividem lá, eu recebia tanto por mês, e não fazem o cálculo de quanto mais elas vão precisar para se desenvolver, para de repente adquirir um conhecimento novo, e que nem sempre vai ser gratuito, e daí começam os problemas, né, por não ter pensado dessa forma. Então é importante pensar nessa questão financeira, tá? E nem sempre a gente. Oi, Luz, queria falar alguma Não, coisa? eu ia falar do que essa capacitação, né, quando você está dentro de uma empresa, acaba que a empresa vai te proporcionando isso, né? Então ela te manda para uma feira, para um curso de não sei o que lá, enfim, ela vai te proporcionando isso. E você, quando é empreendedora, você que tem que buscar mais do que nunca a sua capacitação, né?
Sim, sim, é muito autorresponsabilidade, né? Em tudo, em Sim. todos os passos. Quando você está na empresa, você culpa o colega, você culpa N coisas, né? E quando Uhum. você é empreendedora, você não tem que culpar, né? Você tem que encarar e falar, não, dessa vez eu não tomei a melhor decisão ou realmente preciso investir nesse ponto e ir em frente, né? Com Sim, autorresponsabilidade. sim, Então, é importante que quando a gente começa nessa construção também, a gente comece com o que a gente tem, Lu. Porque às vezes a gente fica sim. pensando, eu preciso do momento ideal, eu preciso ter a câmera X para gravar, eu preciso ter o melhor equipamento para começar a construção do meu produto, e às vezes a gente tem que começar com menos. Eu comecei com muito menos. Até hoje eu ainda não Uhum. tenho meu escritório, eu utilizo o quarto do meu filho como escritório quando eu preciso, né? É, e, Uhum. e aos poucos a gente vai conseguindo fazer essa construção, né? Não tenho o melhor celular, não tenho o melhor suporte de celular para fazer as lives, mas está tudo bem, né? É aquela questão de começar com o mínimo produto viável, né? E às vezes você vai Sim, começar a fazer um produto como um MVP mesmo, né? Um teste. Faça esses sim, pequenos testes. Então, produz uma coisa nova, depois você passa para alguém para avaliar, dá de presente para uma. Se for um produto, passa para uma amiga. Se for um sim. serviço, você faz um teste, faz alguma coisa voluntária com alguém que está precisando. Eu fiz muito disso no início, né? Então, eu fazia as Também. minhas sessões de mentoria como MVP. Ao mesmo tempo que eu estava ajudando uma pessoa que estava precisando de mim, eu já estava testando as minhas ferramentas para ver se realmente na prática funcionava, né? Então, Uhum. é bem importante você não ficar escolhendo o melhor momento, né? E quando você começa com esse mínimo produto viável, é algo que você começa a sugerir essas melhorias com o carro andando, né? Você não vai parar o teu negócio para refazer Sim, tudo de novo, não. sim. Você vai alterando à medida que vai acontecendo. Quando eu comecei era de um jeito e hoje eu já me vejo muito mais melhor preparada, com muito mais ferramentas do que eu tinha no início. E tá tudo bem, né? Eu sempre entreguei o meu máximo. E as pessoas nem percebiam que era o mínimo naquele momento, né? E depois, quando eu comecei a cobrar, comecei com um valor de mentoria ali com um valor mais acessível. Depois, à medida que eu fui tendo essa maturidade, também pelos investimentos que eu tinha feito na minha carreira, eu também fui Uhum. adequando isso. Então, o importante é começar, né? Comece com o que Isso. você tem e vai trocando a roda com o carro andando, porque não dá mais hoje para parar. Né? Hoje em dia as Sim. coisas são muito rápidas e se você tem dúvida, procure quem possa te ajudar, alguém que você possa Aham. tirar dúvida. Entre próprios empreendedores, a gente troca muitas opiniões, né? Se estamos Aham. indo pelo caminho, se não estamos, porque na empresa a gente tem o colega de trabalho para ter nessas opiniões sobre o que a gente está fazendo. Mas quando a gente é empreendedor e sozinho, a gente tem que contar com a opinião sincera, né? Das pessoas que estão mais próximas. A Jane colocou aqui que está adorando a nossa fala. Obrigada, Gê. E a Mi comentou aqui que para seguir carreira no empreendedorismo é difícil começar. Ai, é que sempre não dá para dizer que é fácil, né? É Não, medo, é insegurança, e daí você tem medo de se frustrar, você tem medo de se decepcionar, você tem é muito medo da muito, opinião dos outros, né? Isso é uma muito coisa que trabalho pega interno. muito, né? Muito interno. Você tem medo de errar, às vezes você tem um marido ali que você tem que às vezes prestar contas, né? Meu marido sempre apoiou muito e ele estava comigo nos meus erros e acertos. Mas a gente sabe que nem toda família é assim, né? Então, sim, Uhum. dá frio na barriga, dá medo, mas é algo que a gente percebe assim, que a gente sempre vai errar e sempre vai acertar, né? Nem sempre a gente vai acertar de primeira. E por isso que E fazer esse nunca vamos MVP é saber importante. se a gente vai errar ou acertar se não fizer, né? Se não fizer, exatamente. Entendi. É só fazendo para a gente conseguir sentir. E mesmo que a gente Sim, erre, né? O quanto que aquilo me gerou de aprendizado.
né? Sim. Sempre tem aprendizado para tudo, até para os erros. E sempre Lá no tem como início, consertar. sim, lá no início, me falaram assim, mas o que está te impedindo é o quê? É o medo? Se você seguir adiante, né, no seu projeto de empreendedorismo, do seu negócio, o que você vai perder? Aí eu fiquei pensando, só o medo. Então pronto, Tá tudo bem. então mete a cara, né? Sim, é. Tem que dar o primeiro passo, né? E por isso que começar de pouquinho é o ideal, porque daí você não fez um. Às vezes você vai começar e você vai sentir que não é aquilo, né? E se Uhum. você começa com pouco, você não fez um grande investimento, você não fica com aquela sensação de que investi muito dinheiro e acabou que eu não aproveitei, né? Então é bem Sim, importante começar com menos pensando nisso, que se eu tiver que desistir, tá tudo bem desistir, pelo menos eu tentei, coisa que muitas pessoas não sim. fazem, né? Tentar. Então, se você tenta, você já tá à frente de muitas pessoas, com certeza. Sim. Ô, Mi, fala se você está com alguma ideia aí de empreender, qual que é a sua ideia? Carla, minha prima, começou a empreender agora Ai, que também. legal. É muito bom ver esse universo crescendo, né? Eu fico super Sim, feliz quando eu vejo muitas mães, né, que ficam batendo cabeça, querendo voltar para o mercado de trabalho. E tá tão difícil, né? A gente sabe que tem muitas pessoas desempregadas para muitas vagas, para poucas vagas, né? E sim. é legal quando você tem uma segunda opção. Às vezes você vai voltar para o mundo corporativo, mas pelo menos você não fica na mão só do empregador, né? Se Não acontece precisa ser alguma coisa como engessado, né? aconteceu, sim, se acontece alguma coisa como aconteceu agora da pandemia, de você ser desligada da empresa, pelo menos você tem uma outra fonte de renda e não se torna algo tão desesperador, né? Sim. A Mi disse que Ah, está pesquisando e não sabe por onde começar, então vamos começar com uma mentoria, Amy. Vai te ajudar bastante. Eu até e trouxe essas uma dicas que ferramenta. você deu aqui também, né? De Sim, buscar depois pensar rever, no né? que gosta, né? Sim, depois dá para rever o vídeo, né? Para observar cada um dos pontos. Uma ferramenta que eu gosto muito da construção, na hora da construção de uma carreira ou de um produto, de um serviço, é um Canvas Ikigai. Então, o que que é o Ikigai? É uma ferramenta que é utilizado aí por várias pessoas, que ela trabalha muito a questão da razão para viver. Então, até depois, acho que a Lu vai disponibilizar o material, né? Sim, tá no E eu link da acabei bio. eu acabei desenhando aqui o meu Ikigai. Acabei desenhando, fazendo o desenho do Ikigai, tá? Então, no centro do Ikigai é onde está a nossa razão de viver. E ele sempre vai falar de 4 pontos que a gente tem que fazer reflexões, né? Então, um deles é o que você ama fazer? Né? Então, uma coisa que eu amava muito fazer, eu gostava muito de desenvolver pessoas, gostava de estar com elas, gostava de saber que eu consegui contribuir para elas chegarem a um outro patamar dentro da carreira. Então, isso é algo que eu carrego comigo, assim, desde eu refletir sobre até quando eu era criança. Eu sempre, alguma coisa que eu falava impactava positivamente as pessoas, então acabava que eu conseguia influenciá-las positivamente. E eu depois fui refletir sobre tudo isso e como que eu poderia contribuir para o meu negócio. Depois vem um campo que fala o que você é bom em fazer. Então, refletindo, né? Eu sempre fui muito estudiosa, gostava de profundidade, gostava de ver dados mais científicos, não gostava daquele conhecimento superficial, gostava de ensinar, gostava de gerar reflexões nas pessoas e ajudar elas a também sair da zona de conforto e agir. Então, aqui eu já Uhum. descobri outro ponto. O outro ponto é o que você pode ser pago para fazer. E daí aqui que começou a minha construção, né? Então, dentro do que eu já faço, eu posso ajudar as pessoas a fazerem currículo, posso ajudá-las a fazerem LinkedIn, posso ajudar elas nessa trajetória empreendedora, porque eu vivenciei todo esse lado empreendedor, né? Durante a minha própria trajetória, descobri várias ferramentas para chegar onde eu queria.
e buscar estratégias não só para mim, quanto também nas ferramentas que eu fui ajudando outras pessoas. E o último círculo aqui, que são 4, o último é o que eu sou bom para o mundo. Então, quando a gente fala do Ikigai, do propósito, daquilo que faz sentido, também reflete naquilo que eu consigo oferecer para o mundo. Então, o que eu queria com tudo isso, né? Eu queria construir um mundo mais justo. Então, quando eu comecei a fazer voluntariado, foi nesse sentido, que ao mesmo tempo que eu aprendia, eu ensinava. Comecei a mostrar para as mulheres que elas são muito mais, que elas podem ter autonomia, que elas podem ter, né, sua própria fonte de renda, para poder ter um pouco mais de autoridade sobre a sua vida. E também trazer um mundo mais igualitário, né? Um mundo que as mulheres também possam estar em patamares muito superiores àquilo que elas tinham antes de ser mãe, e se são mãe e conseguem fazer tudo isso, melhor ainda, né? Então, essa é uma ferramenta muito bacana de reflexão e que dá para você utilizar ali com post-its, vai colando, vai refletindo sobre toda a tua vida, não só sobre a trajetória de carreira, mas desde quando você era criança, o que você gostava de fazer, o que você gostava de ensinar, quais eram as brincadeiras que você fazia no dia a dia, e que com certeza você vai conseguir entender aí vários momentos e que se conectam com o seu momento atual. Eu acho que eu vou até fazer um para mim agora. Depois de um ano depois refletindo o empreendedorismo agora, né? Isso, depois você compartilha com a gente como foi a experiência. Tá. A Lia, aqui ó, gente, empreendedorismo materno é isso, ó. Lia e Carla falando que tá ouvindo a gente e brincando com o filho, botando para dormir, né? E aí aproveitar o gancho e deixar uma pergunta na caixinha de perguntas, né? Como dar conta disso tudo? Nossa, menina, tem dias ser que eu... mãe, dona de casa, empreendedora. A gente tá aqui agora plena falando hoje. Hoje a gente tá aqui plena falando, né? Parece que é tudo mil maravilhas, tudo tranquilo, mas tem dias que a gente surta sim, tem dias que a gente bate desespero sim, tem dias que a gente tem mil coisas para resolver e a gente consegue resolver parcialmente as coisas que a gente tem para resolver, mas quando a gente tem essa questão do autoconhecimento, acho que é algo que suporta e que nos sustenta. E quando a gente tem esse senso de propósito, esse Ikigai dentro da gente, também a gente sabe que é uma fase, que é um dia que não foi tão bom, mas que amanhã pode ser muito melhor, né? Não desistir, ter esse pensamento positivo de que as coisas elas vão acontecer, mas tem dias que vai dar, tem dias que não dá. E eu gosto muito de pensar na regra de Pareto, né? Do 80-20, do 20-80. Às vezes a gente vai se projetar aí para fazer de 100% das coisas que a gente tem para fazer no dia. A gente vai querer fazer 80 e não vai conseguir entregar 20. E vem o sentimento de frustração. E quando a gente pensa ao contrário, né? Pô, tem uma lista gigante de afazeres. Quais são os 20% que se eu fizer naquele dia ou naquela semana, vão me gerar maior sentimento de satisfação? E quando eu faço esses 20%, às vezes eu vou fazer com tanto amor, com tanta alegria, porque é só 20% e não 80%, que quando eu vejo eu já estou partindo para o 30%, para o 40%, e na semana eu acabei chegando quase próximo de 80%. E termino a minha semana super feliz e realizada. Então, menos cobrança, às vezes ninguém está cobrando, a gente que se cobra demais, a gente que quer pôr a capa de Mulher Maravilha e abraçar o mundo. E não é bem assim. Se a gente tem uma rede de apoio, que nem eu tenho, graças a Deus, minha sogra, meus pais que me ajudam muito, eu encaro esses momentos que eles estão lá, que nem agora o Luca tá com o pai, são momentos de conexão que ele tá tendo com outras pessoas, né? De vivenciar, ter coisas, ter novas experiências, enquanto eu tô aqui durante uma hora oferecendo algo bacana para outras pessoas, né? Então, não coloque a capa de Mulher Maravilha e tente abraçar o mundo. Se você tem pessoas aí que te apoiam, exatamente, procure por essas pessoas para te ajudar. Pense um dia de cada vez e pensa nessa regra do 20% que vai me trazer maior satisfação, que com certeza você vai conseguir se sentir aí bem melhor. Porque realmente não dá para dar conta de tudo, todo dia, todo tempo. Minha casa está virada. Eu estou aqui plena fazendo uma live. Minha casa está virada, mas está tudo bem. Eu tenho até amanhã para concluir a bagunça da casa. Ai, Gê.
Obrigada. Está faltando aí 1 minuto para acabar. Muito obrigada por aceitar o convite, por compartilhar seu conhecimento com a gente, sua história. A Obrigada, gente vai Lu. deixar lá no link da bio essa ferramenta que a Giovana trouxe para a gente, o Canva. Quem quiser lá pode baixar. E a gente marca depois uma próxima, né? Sim, com certeza. Vamos marcar muito mais. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada a quem deixou os comentários. A gente fica super feliz com a interação de vocês. E o que precisar, estamos à disposição aí para ajudar vocês. É um prazer ajudar vocês no desenvolvimento dos projetos. Isso.